Itinerário da Mente para Deus, por São Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Jerkovic e Luiz Alberto de Boni. Prefácio de Alessandro Gisalberti. Editora Vozes, Canão, Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença e serão muito bem-vindos. Isso é possível via Pix, apoia-se vaquinha. Também é possível comprar livros, como fez o Felipe. Muito obrigada, Felipe, que comprou este livro e chegou até mim. E agora posso gravá-lo para que possamos ouvi-lo e conhecê-lo. Um forte abraço, meu querido amigo. Você também pode fazer o mesmo, então. Os links estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz diferença, fazendo com que esse conhecimento vá mais longe e ampliando também o meu trabalho. E também eu peço para que orem por mim, por todos nós, pela nossa pátria, o Brasil, e por todo o mundo, para que haja paz e para que haja cada vez mais fé em Cristo, para que busquemos a santidade e o itinerário para Deus, não é verdade? Muito obrigada a todos que aqui estão, obrigada pela presença. Uma boa escuta. Prefácio. Itinerarium mentis in Deum, de Boaventura de Bagnoregio, por Alessandro Gisalberti. Está historicamente confirmado que o Itinerarium mentis in Deum é a obra mais lida, traduzida e comentada de toda a produção do Doutor Seráfico. Uma explicação fácil deste dado poderia apoiar-se no pequeno volume do texto, como também no fato de que o autor o escreveu quando já era ministro-geral da Ordem Franciscana, e com isso podia recomendar o opúsculo à meditação dos frades menores dentro das leituras litúrgicas da oração coral. Contudo, é certamente mais conforme com o conteúdo do escrito reconduzir o seu sucesso, em particular nos tempos de nossa contemporaneidade, a estrutura articulada que o caracteriza. Podemos dizer que Boaventura compendia nas páginas do Itinerarium todos os temas da cultura do Ocidente cristão e franciscano, mostrando que se move com a autoridade do mestre da teologia da Universidade de Paris e com o carisma do sucessor de São Francisco na guia da comunidade dos frades menores. Quero dizer que a força atrativa do Itinerarium está na sua capacidade de fundir, em uma síntese que fascina o leitor, tanto os fundamentos da revelação do Antigo Testamento, sobretudo do Êxodo e do Cântico dos Cânticos, como os do Novo Testamento, com referências diretas a muitos escritos neotestamentários, com as orientações de fundo, presentes nas obras de dois mestres da Idade Patrística, Agostinho de Hipona e Dionísio Areopagita, que podem ser ouvidos aqui no canal, para os quais a teologia é compreendida como escuta e acolhida do Deus que fala. Teologia está dizendo palavra, logos, de Deus, que interpela o homem, teologia, teologos. E não como acontecerá na tradição escolástica, palavra do homem a respeito de Deus. De modo essencial, mas não superficial, antes carregando-os da peremptoridade do irrenunciável, Boaventura inclui referências ulteriores e importantes, a visão do franciscanismo como momento cairológico na história de seu tempo, ou seja, o anúncio do manifestar-se com Francisco de Assis, do tempo oportuno, kairos, para a renovação da vida da Igreja, na fidelidade absoluta ao Evangelho de Jesus Cristo e à pobreza de Cristo e da Igreja primitiva, tal como contada pelos Atos dos Apóstolos. No início e no fim do Itinerarium encontra-se Francisco de Assis, o Alter Christus, marcado no próprio corpo com o selo das chagas do crucificado. Francisco, que repetiu em sua carne macerada e em sua vida pobre o esponsal místico com a pobreza, segundo o modelo do Cristo nu,
no abraço da morte sobre a cruz, a hora nona da primeira sexta-feira santa da história. As 6 asas do serafim que transmitiram a Francisco os estigmas do crucificado sugerem a Boaventura o número de degraus do itinerário, os quais compreendem tanto a consideração filosófica como a oração e a elevação sobrenatural. O percurso boaventurano é marcado pela presença simultânea da investigação especulativa e do abandono espiritual, de rigorosas concatenações lógico-doutrinais e de acolhimento do dom sobrenatural do intelecto luz divina, que torna luminosíssima a mente contemplante. Para estabelecer a ordem dos degraus, o doutor seráfico interroga a si mesmo se deve partir das criaturas ou do próprio Deus. A pergunta é importante, dado que ele sustenta que as fontes do conhecimento humano são duas, aquela da iluminação proveniente de Deus e aquela da experiência externa, filtrada pelos sentidos. O verdadeiro itinerário para Boaventura deveria partir de Deus, passar pelas criaturas e retornar a Ele, mantendo-se a indiscutível superioridade de perfeição do ponto de partida. Contudo, o mestre prefere iniciar pelo mundo sensível, porque esta modalidade é mais acessível a todos. É pedagogicamente capaz de envolver também os simples e os illiterati. Assim, 2 etapas se voltam para a procura da presença das pegadas de Deus no universo sensível. 2 se concentram na procura de Deus nas operações das potências da alma humana, memória, inteligência, vontade, e as 2 últimas se desenvolvem como contemplação de Deus em seus lumina, ou seja, nas 2 luzes ou iluminações que transcendem a mente do homem e são oferecidas pela revelação. Tais luzes são os 2 nomes revelados por Deus, aquele do ser, eu sou, e aquele do bem, Deus é caridade. Deus caritas est. Completado o trajeto cenário, suspende-se o esforço da consideração e abre-se o espaço da 7ª etapa, reservada à intervenção divina, a única que pode conceder a passagem ao êxtase. É facilmente documentável como a maior parte dos comentários modernos e contemporâneos ao itinerário foi escrita por estudiosos do pensamento filosófico, e a atenção maior foi reservada exatamente ao estudo dos nomes divinos do ser e de bem. Pelo fato de que as páginas boaventuranas operam uma síntese entre as instâncias da ontologia parmenídea e aquelas próprias da tradição platônico-agostiniana. O nome do ser é caracterizado pelo significado ontológico monoteístico, identidade de ser e uno. Contudo, são também explicitados os significados trinitário e cristológico. O ser é substância, ou seja, coincide com a essência mesma de Deus, a única e indivisa deitas, que é comum às 3 pessoas e que possibilita à segunda pessoa de se apresentar como eu sou, ego sum. O nome próprio de Deus é proclamado no livro do Êxodo, em um claro contexto simbólico. A sarça ardente simboliza a carne, a chama da sarça a alma de Cristo, a luz da sarça em chamas, a divindade unida à carne. Uma última importante reflexão é relativa ao itinerário como modelo de reductio, isto é, fazendo emergir um argumento que percorre todos os 3 temas capitais do conjunto da produção do doutor seráfico. A origem do criado pela superabundância extática do amor de Deus, de emanazione, a necessidade para o homem de percorrer o mundo criado procurando os vestigia dos arquétipos do seu Criador, de exemplaritati, e a recondução de tudo à intimidade do mistério do Verbo encarnado, de consumatione. O itinerário da mente para Deus pode ser visto como um perfeito modelo teórico da redução boaventurana. Ele é apresentado como o percurso do crente que se reconhece pobre e aceita caminhar no deserto.
O caminho para a felicidade perfeita, constituída pela visão de Deus, requer da alma que eduque o desejo, que realize as reduções necessárias a fim de ser livre para acolher a graça e os dons, com o exercício da pura elevação e consideração na fidelidade à redução tematizada por Dionísio Areopagita a propósito da teologia dos nomes divinos. Da afirmação se vai para a negação, não com o objetivo de suprimir os nomes de Deus, mas de recuperá-los ao nível da teologia superlativa ou mística, e, portanto, a um nível definido como treva luminosíssima e silêncio eloquentíssimo. Vimos, além disso, como Boaventura, a propósito do ser puríssimo, instaura uma espécie de redução fenomenológica, a fim de colocá-lo na pureza da sua fenomenicidade originária, subtraindo-o de toda vontade de compreendê-lo, como se se tratasse de um objeto a ser conhecido categoricamente ou de amá-lo segundo a lógica da reciprocidade. Na verdade, toda lógica objetivante ou de permuta nada pode a não ser obstaculizar o êxtase, porque nem o ser puríssimo, nem o sumo bem ou o sumo amor podem ser objetos de posse ou de permuta. O esforço da redução purificadora da mente, que eleva para a apreensão do ser contingente ao ser puríssimo, presente no capítulo 5º do Itinerarium, sugere-nos um estimulante paralelo entre a redução boaventurana, que, como sabido, é objeto específico do tratado De Reductione Artium ad Theologiam, e a redução ou époque de que tratam os filósofos da escola fenomenológica do século XX, em particular a redução que Husserl expõe no texto Filosofia I, Teoria da Redução Fenomenológica. O esforço que para Boaventura o intelecto deve empreender para aceder redutivamente ao ser puríssimo pode bem ser assemelhado à redução transcendental russeliana, onde o processo de époque ou de redução fenomenológica não é entendido por Husserl como a procura de um núcleo asséptico de evidência e de objetos presentes à consciência, mas como um colocar entre parênteses das concepções naturais e científicas para chegar àquele resíduo que se manifesta, que é consciência de um sujeito aberto ou escancarado à manifestatividade, isto é, aberto ao real e ao seu manifestar-se. É possível ver a correspondência entre a manifestatividade da consciência transcendental própria da fenomenologia russeliana e a abertura do intelecto provido de um olhar puríssimo no caminho da ascensão contemplativo-redutiva, descrita no Itinerarium Boaventurano. Tudo quanto dissemos no presente texto pode ser sintetizado nestes termos. Boaventura nos apresenta um itinerário renovado, que da redução de todos os saberes converge para o momento sapiencial, o fulcro originário deles, subtraindo-os à dispersão do isolamento analítico para reconduzi-los ao ancoramento no espaço da eternidade criadora. Prólogo. Itinerário da mente para Deus. Começa por invocar o primeiro princípio, isto é, o Eterno Pai. Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua Mãe, e do bem-aventurado Francisco, nosso guia e nosso Pai, ilumine os olhos de nossa mente e dirija os nossos passos no caminho da paz, daquela paz que ultrapassa todo o sentimento. Esta é aquela paz que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu, e da qual nosso Pai, São Francisco, se fez repetidor. O Santo Patriarca, com efeito, anunciava ao princípio e ao final de suas pregações, desejava com toda a saudação e suspirava em toda a contemplação a paz do êxtase como um habitante da Jerusalém celeste. É desta mesma paz que fala o pacífico salmista, o rei Davi, quando diz que se conservava em paz mesmo aqueles que odiavam a paz. E acrescentou: pedi tudo aquilo que pode contribuir à paz de Jerusalém. Ele sabia bem que o trono de Salomão não repousava, senão sobre a paz, pois que escreveu também:
estabeleceu sua morada na paz e na residência em Sião. A exemplo, pois, do nosso Beatíssimo Pai São Francisco, eu e o seu 7º sucessor na direção da sua ordem, ainda que indigno, anelava ardentemente por esta paz da alma. Foi então que Deus me inspirou retirar-me ao Monte Alverne, como a um lugar de repouso, e com o desejo de degustar lá a paz do coração. E assim fiz, por aceno divino, 33 anos após a morte do Beatíssimo Pai, e quase no mesmo dia de seu trânsito. Lá, meditando sobre algumas ascensões de nossa alma para Deus, entre outras coisas, se apresentou ao meu espírito a lembrança do milagre acontecido com o bem-aventurado Francisco sobre esta mesma montanha, a visão de um serafim alado na forma de um crucifixo. E logo me pareceu que aquela visão representava os arrebatamentos de nosso Pai e indicava o caminho que se devia seguir para chegar até os mesmos. Com efeito, as 6 asas do serafim podiam muito bem simbolizar as 6 elevações ou iluminações progressivas, pelas quais nossa alma, como que por certos degraus ou vias, dispõe-se à posse da paz através dos arrebatamentos estáticos da sabedoria cristã. Mas o caminho que nos conduz à paz não é outro senão o amor ardentíssimo a Cristo crucificado. Foi este amor ardente que, após ter arrebatado São Paulo até o 3º céu, transformou-o de tal modo em Cristo que o fez exclamar: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Este amor penetrou também tão vivamente a alma de São Francisco que seus sinais se manifestaram no corpo, 2 anos antes de sua morte, com os estigmas sacratíssimos da paixão. As 6 asas do serafim representam, pois, as 6 iluminações progressivas que, como escadas, têm seu ponto de partida no mundo sensível e nos conduzem até Deus, no qual ninguém pode entrar senão por meio de Jesus crucificado. Aquele, de fato, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Mas quem entra por esta porta penetrará e sairá, e encontrará a pastagem. Por isso São João nos diz no Apocalipse: bem-aventurados os que lavam suas túnicas no sangue do Cordeiro. Eles terão direito à árvore da vida e à entrada pelas portas que dão acesso à cidade. Isso significa que através da contemplação não se pode chegar a Jerusalém Celeste, a não ser entrando pelo sangue do Cordeiro, que é como que sua porta. Além disso, de modo algum torna-se apto para as contemplações divinas que conduzem aos arrebatamentos do Espírito aquele que, como o profeta Daniel, não for um homem de desejos. Ora, 2 coisas inflamam nossos desejos: a oração, que arranca gemidos do nosso coração, e a contemplação, que faz voltar direta e intensamente a nossa alma para os raios da luz celeste. Eu convido, pois, o leitor primeiramente ao gemido da oração, feita em nome de Jesus crucificado, cujo sangue nos purifica das manchas dos nossos pecados. Que não venha a crer que baste a leitura sem unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina e o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. As almas, portanto, que a graça divina já dispôs humildes e piedosas, as almas cheias de compunção e de devoção, ungidas pelo óleo da alegria, a alegria divina, as almas ávidas de sabedoria divina e inflamadas pelo desejo de possuí-la, que queiram dedicar-se a glorificar, admirar e degustar a Deus, eu proponho as meditações que seguem. Advirto-as, porém, que pouco ou nada servirá o espelho que quero pôr sob seus olhos, se o espelho de seus espíritos
não tiver sido previamente bem purificado e bem polido. Homem de Deus, começa, pois, por escutar as censuras da tua consciência, antes de elevares teus olhos para os raios da sabedoria divina, que se refletem nos seus espelhos. Não venha a acontecer que o esplendor desta luz, por demais viva, te derrube numa fossa mais profunda de trevas. Achei bom dividir este tratado em 7 capítulos, a dar um título prévio a cada um para facilitar a compreensão do seu conteúdo. E agora te peço, leitor, que ponderes mais a intenção do autor que sua obra, mais o conteúdo que as negligências de estilo, mais a verdade que a elegância da frase, mais a vivência que a erudição. Por isto, eu te rogo, não percorras rapidamente esta série de meditações, mas leia-as com morosa reflexão. Inicia-se a meditação do pobre no deserto. Primeira, a elevação a Deus por meio do universo. Bem-aventurado o homem, ó Senhor, que de ti recebe ajuda. Ele dispôs no seu coração os degraus para se elevar deste vale de lágrimas até o lugar onde está o termo de seus desejos. A felicidade não é senão o gozo do sumo bem. O sumo bem está acima de nós. Ninguém, por conseguinte, pode ser feliz se não elevando-se acima de si mesmo, não com o corpo, mas com o coração. Mas, para elevarmos-nos acima de nós mesmos, temos necessidade de uma virtude superior. Quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem se a graça não nos ajudar. Ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o pedem do fundo do coração, com humildade e devoção. Quer dizer, é dado só aos que, suspirando, voltam-se para Deus neste vale de lágrimas com ardente oração. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus. Com efeito, Dionísio, em seu livro acerca da teologia mística, querendo nos instruir sobre os arrebatamentos da alma, começa primeiro com uma oração. Roguemos, portanto, e digamos ao Senhor nosso Deus: conduze-nos, ó Senhor, na tua via, e eu caminharei na tua verdade. Que meu coração se regozije no temor de teu nome. Orando assim, nosso espírito se ilumina para conhecer os diversos graus da nossa elevação a Deus. Com efeito, na atual condição da nossa natureza, o universo é a escada pela qual ascendemos até o Criador. Ora, entre os seres criados, alguns são o vestígio do Criador, outros, ao invés, são sua imagem. Alguns são materiais, outros espirituais. Alguns são temporais, outros eviternos. E, por isso, uns estão fora de nós, outros dentro de nós. Para chegarmos à consideração do primeiro princípio essencialmente espiritual, eterno e acima de nós, é necessário passarmos pelo vestígio, que é material, temporal e exterior. Isto significa pormos-nos na via de Deus. É necessário que entremos em nossa mente, que é a imagem eterna de Deus, e é espiritual e está em nosso interior. E isto significa caminhar na verdade de Deus. É necessário, enfim, que nos elevemos até o ser eterno,
espiritualíssimo e transcendente, fixando o olhar no primeiro princípio. Isto significa regozijarmos-nos no conhecimento de Deus e no respeito à Sua Majestade. Tal é a viagem de 3 dias na solidão. Este é o tríplice esplendor de um só dia, dos quais o primeiro pode ser comparado ao anoitecer, o segundo à manhã e o terceiro ao meio-dia. Isto ainda representa a tríplice existência das coisas, na matéria, na inteligência e na arte divina, segundo se lê na Sagrada Escritura. Seja feito, fez, foi feito. E isto tem também relação com a tríplice substância de Jesus Cristo, nossa verdadeira escada, isto é, com o seu corpo, com a sua alma e com a sua divindade. Segundo esta tríplice maneira de nos elevarmos progressivamente a Deus, a nossa mente possui 3 principais vias para perceber. Na primeira, olha sobre as coisas corporais e exteriores, pelo que se chama animalidade ou sensitividade. Na segunda, olha sobre si mesma, e se chama por isso espírito. Na terceira, olha acima de si mesma, e se denomina mente. Estas 3 faculdades devem servir-nos para elevar-nos a Deus, para amá-lo com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Nisto consiste a observação perfeita da lei e toda a sabedoria cristã. Porém, cada um dos 3 mencionados modelos é duplo, segundo considerarmos Deus como alfa e ômega de tudo, segundo o contemplarmos em cada um desses modos, como por meio de um espelho ou como dentro de um espelho, ou enfim, segundo considerarmos cada grau em si mesmo, separadamente ou em relação a outro. É necessário, portanto, elevar ao número de 6 os degraus de nossa elevação a Deus. Como Deus criou o universo em 6 dias e no 7º repousou, assim também esse pequeno mundo, que é o homem, há de ser conduzido com perfeitíssima ordem ao repouso da contemplação, passando pelos 6 degraus das iluminações progressivas. Estes 6 degraus estão simbolizados na Escritura. De fato, por 6 degraus subia-se até o trono de Salomão. Os serafins que viu Isaías eram 6. Deus chamou a Moisés no meio da nuvem após 6 dias. E Cristo, igualmente, depois de 6 dias, conduziu seus discípulos a uma montanha e se transfigurou na presença deles. A estes 6 degraus de elevação a Deus correspondem as 6 potências da alma, pelas quais ascendemos das coisas inferiores às superiores, de exteriores às interiores, das temporais às eternas. São elas os sentidos, a imaginação, a razão, o entendimento, a inteligência, o ápice da mente ou centelha de sindérese. Sentidos, imaginação, razão, entendimento, inteligência e ápice da mente ou centelha da sindérese. Estas faculdades, formadas em nós pela natureza, desfiguradas pelo pecado e reformadas pela graça, devem ser purificadas pela justiça, exercitadas pela ciência e aperfeiçoadas pela sabedoria. Na disposição original de nossa natureza, Deus criou o homem apto ao repouso da contemplação, e por isso colocou-o no paraíso das delícias. Tendo-se o homem, porém, apartado da verdadeira luz e tendo-se voltado para o bem perecível, encontrou-se inclinado por própria culpa para a terra. E, com o pecado original, inclinou todo o gênero humano com uma dupla miséria, a ignorância do espírito e a concupiscência da carne. O homem, assim cegado e inclinado para a terra, jaz nas trevas e é incapaz de ver a luz do céu. Se a graça e a justiça não ajudarem contra a concupiscência, se a ciência e a sabedoria
não dissiparem a sua ignorância. Tal reparação se faz por meio de Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para ser nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. E Cristo, sendo a virtude e a sabedoria de Deus, o Verbo humanado, cheio de graça e de verdade, espalhou sobre nós a graça e a verdade. Ele nos deu a graça da caridade, a qual, partindo de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé sincera, retifica toda a alma de acordo com o tríplice modo de ver de que já falamos. Ele nos deu a ciência da verdade, ensinando-nos com as 3 formas da teologia, isto é, a simbólica, a própria e a mística. Ele nos deu a ciência da verdade, ensinando-nos com as 3 formas da teologia, simbólica, própria e mística. Com a teologia simbólica, nos ensina a usarmos bem das coisas sensíveis, com a própria, a usarmos bem das coisas intelectuais, com a mística, a transportarmos-nos aos arrebatamentos superiores do espírito. Portanto, aquele que deseja elevar-se a Deus deve evitar o pecado que desfigura a natureza e deve aplicar as faculdades naturais acima mencionadas para adquirir pela oração a graça que reforma, por uma vida santa a justiça que purifica, pela meditação a ciência que ilumina e pela contemplação a sabedoria que aperfeiçoa. Aquele que deseja elevar-se a Deus deve evitar o pecado que desfigura a natureza e deve aplicar as faculdades naturais acima mencionadas para adquirir pela oração a graça que reforma, pela vida santa a justiça que purifica, pela meditação a ciência que ilumina e pela contemplação a sabedoria que aperfeiçoa. E como ninguém chega à sabedoria sem a graça, sem a justiça e sem a ciência, assim também ninguém pode chegar à contemplação sem uma meditação profunda, sem uma vida pura e sem uma oração fervorosa. Ora, a graça é o princípio da retidão da vontade e da iluminação da inteligência. Por conseguinte, devemos antes de tudo orar, depois viver santamente e, enfim, aplicar nosso espírito às belezas da verdade e nos elevar gradativamente, contemplando-as até chegarmos à montanha excelsa, onde se vê o sumo Deus no esplendor da sua glória. Mas, como na escada de Jacó primeiro se sobe e só depois se desce, coloquemos, pois, na base o primeiro degrau de nossa ascensão a Deus e comecemos por contemplar todo este mundo sensível como um espelho através do qual podemos chegar até Deus. O artista soberano. Nós seremos, assim, os verdadeiros israelitas que passam do Egito à terra prometida. Quer dizer, os verdadeiros cristãos que passam com Cristo deste mundo ao Pai Celeste, e os verdadeiros amigos da sabedoria que nos convida e nos diz: vinde a mim todos os que me desejais, e eu vos saciarei dos frutos que levo. Porque também da grandeza e da beleza das criaturas se pode conhecer o Criador. O sumo poder, a sabedoria e a bondade do Criador resplandecem nas realidades criadas, conforme o revelam os sentidos corporais ao sentido interior por 3 modos. Com efeito, os sentidos externos servem à inteligência, quer ela raciocine, quer ela creia, quer ela contemple. Pela contemplação, a inteligência considera a existência atual das coisas, pela fé, o seu curso habitual, e pelo raciocínio, a sua excelência potencial.
Quando a inteligência considera as coisas em si mesmas, sob o aspecto da contemplação, seu olhar descobre nelas o peso, o número e a medida. O peso que as faz tender a um lugar, o número que as distingue e a medida que as limita. E assim percebe nelas o modo, a beleza e a ordem, como também a sua substância, a sua potência e a sua atividade. Eis como, pelo vestígio das coisas criadas, a inteligência pode elevar seu conhecimento do poder, da sabedoria e da imensa bondade do Criador. Quando a inteligência considera o mundo com os olhos da fé, descobre-lhe então a origem, o curso e o termo. Com efeito, a fé nos revela que o mundo teve uma origem pelo verbo da vida. Revela-nos também que no curso do mundo 3 leis se sucederam: a lei da natureza, a lei escrita e a lei da graça. Nos diz, enfim, que este mundo terá término com o juízo universal. A inteligência reconhece e destarte na origem do mundo o poder, no seu curso a providência e no término a justiça do primeiro princípio. Finalmente, a inteligência, prosseguindo suas indagações com o raciocínio, repara que alguns seres não possuem senão a existência. Outros possuem a existência e a vida, e outros têm a existência, a vida e o discernimento. Os primeiros são os seres inferiores, os segundos intermédios e os terceiros os mais perfeitos. Os primeiros, mais uma vez, são os que possuem apenas a existência, os segundos, existência e vida, e os terceiros, existência, vida e discernimento. Vê também entre esses 3 que alguns são puramente corporais, outros, ao invés, são em parte corporais e em parte espirituais. E de tudo isto deduz a existência de seres totalmente espirituais mais perfeitos e mais dignos do que os precedentes. Vê ainda que certos seres estão sujeitos à mudança e à corrupção, como tudo aquilo que é terrestre. Outros são móveis, mas incorruptíveis, como os corpos celestes. Compreende, então, que existem outros seres que são imutáveis e incorruptíveis, como aqueles que habitam acima do céu visível. É assim que o mundo visível leva o intelecto a considerar o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, e fala reconhecer que Deus possui o ser, a vida, a inteligência, uma natureza espiritual, incorruptível e imutável. Tal consideração se alarga ainda mais se meditarmos nas 7 condições ou propriedades das criaturas que fornecem à inteligência 7 testemunhos da potência, sabedoria e bondade divinas. Se considerarmos a origem, a grandeza, a multidão, a formosura, a plenitude, a operação e a ordem de todas as coisas. Com efeito, a origem das coisas, enquanto se refere à criação, distinção e ornamentação da obra dos 6 dias, manifesta a potência divina que as tirou do nada, a divina sabedoria, que as distinguiu claramente, e a divina bondade, que as adornou com copiosidade. A grandeza das coisas, em suas dimensões espaciais do comprimento, largura e profundidade, em suas dimensões virtuais de longo, largo e profundo, como na difusão da luz. Nas 3 operações direcionais, íntima, contínua e difusa, tal como se observa na ação do fogo, revela claramente a imensidão da potência, da sabedoria e da bondade de Deus Trino, que se encontra presente nas coisas pela potência, presença e essência, sem, porém, ser circunscrito por nenhuma delas. A multiplicidade das coisas, com as suas diferenças genéricas, específicas e individuais, diversas entre si pela substância, a forma, a figura e a atividade, demonstra a imensidade inexorável para a mente humana dos 3 atributos divinos acima referidos. A beleza das criaturas, com a variedade de suas luzes, de suas figuras e de suas cores, considerada nos corpos simples, mistos e orgânicos, como são os astros e os minerais, as pedras e os metais, as plantas e os animais,
proclama altamente as mesmas perfeições de Deus. Fala-nos igualmente da perfeição de Deus, a plenitude das coisas, porquanto a matéria está acima de formas por causa de seus princípios de desenvolvimento latentes. A forma está cheia de atividades potenciais, e a potência está cheia de efeitos segundo o exercício de sua atividade. A múltipla atividade das criaturas, seja natural, cultural ou moral, mostra-nos de sua riquíssima variedade quão imenso é aquele poder, aquela sabedoria, aquela bondade, que, de todas as coisas, é a causa de existência, a razão da intelecção e a norma de vida. A ordem que discernimos nas coisas com respeito à sua duração, à sua posição e ao seu influxo, isto é, na relação entre o antes e o depois, entre o mais alto e o mais baixo, entre o mais nobre e o mais ignóbil, nos faz descobrir, então, no livro da criação, o primado, a sublimidade, a dignidade do primeiro princípio na infinidade de seu poder. Na ordem das leis divinas, dos preceitos e dos juízos no livro da Sagrada Escritura, nos faz ver a imensidade da sua sabedoria. A ordem dos sacramentos, das graças e das recompensas no corpo da Igreja nos leva a admirar a sua imensa bondade. A ordem, pois, conduz-nos como pela mão, de um modo muito evidente, àquele que é soberanamente poderoso, sapiente e bom. Cego é, por conseguinte, quem não é iluminado por tantos e tão vivos resplendores espalhados na criação. É surdo quem não acorda por tão fortes vozes. É mudo quem, em presença de tantas maravilhas, não louva o Senhor. É insensato, enfim, quem, com tantos e tão luminosos sinais, não reconhece o primeiro princípio. Cego quem não é iluminado por tantos e tão vivos resplendores espalhados na criação. Surdo quem não acorda por tão fortes vozes. Mudo quem, em presença de tantas maravilhas, não louva o Senhor. E insensato quem, com tantos e tão luminosos sinais, não reconhece o primeiro princípio. Abre, pois, os olhos e inclina o ouvido do teu espírito, desata teus lábios e dispõe teu coração para que em todas as criaturas vejas, ouças, louves e ames a Deus, se não quiseres que todo o universo se levante contra ti. Um dia, toda a criação se erguerá contra os insensatos, ao passo que será motivo de glória aos sensatos, os quais podem dizer com o profeta: Senhor, a visão de tuas criaturas me encheu de gozo, exulto perante o espetáculo de tuas mãos. Como são grandiosas, Senhor, as tuas obras. Tudo fizeste com sabedoria. Toda a terra está cheia de teus bens.